Tá gravando. Então, vamos dar início a essa primeira aula, esse primeiro encontro do livro Não Começou com Você. E antes de falar do livro em si, de tudo que a gente foi lendo nessa primeira semana, eu vou trazer um pouquinho a visão sistêmica do negócio. Por quê? O que que é essa visão sistêmica? O que que é sistêmico? É o sistema familiar, que uma coisa está conectada na outra. Então, quando a gente fala visão sistêmica, não é falando só da Karina, é falando da Karina e o sistema familiar. Então, quando a gente olha por essa visão, é olhando o todo. E dentro da visão sistêmica, existem o quê? Leis invisíveis, que essas leis, elas organizam os relacionamentos. Então, quando a gente segue essas leis, fica mais fácil da gente se relacionar. Então, que leis são essas? Essas leis é a lei do equilíbrio entre o dar e receber, é a lei do pertencimento, que todos pertencem, todos fazem parte, é a lei da ordem, que cada um tem um lugar no seu sistema. Então, quando a gente segue essas leis, tem leveza, tem fluidez na vida, as coisas acontecem. Quando a gente quebra essas leis, quebra assim, não segue as leis, é quando começa a desordem. Então, quando vem o assunto, tanto no livro quanto quem me perguntou fora, o que é a constelação familiar? É olhar o que está em desordem, que lei que cada um está quebrando ali. Por isso que dentro da constelação, a gente olha um caso específico, a gente olha para uma solução. E aí, olhando para essa desordem, a gente coloca em ordem e as coisas começam a fluir. Porém, todas nós que estamos aqui lendo o livro, aguarda a leitura do livro, não precisa fazer constelação, nada disso, porque vai despertando, que eu recebi várias mensagens querendo já ir para esse passo. Não. Calma, porque a gente olhando para as leis, agora, só de olhar e fazer os exercícios que eu vou colocando, a gente começa a colocar as coisas em ordem, como se fosse um guarda-roupa bagunçado. A gente começa a arrumar as gavetinhas. Então, quando vai arrumando as gavetinhas, vai trazendo questões que lá no final do livro você vai ver que talvez não precisa de uma cirurgia ali, de uma constelação. Não precisa ir tão profundo, porque já arrumou detalhes e um mexe no outro, porque é sistêmico. Então é como se fosse assim: você mexeu nesse ponto aqui, esse aqui balança também, que a gente vai falar disso que Kelly até trouxe. Se eu mudo, o mexe no sistema todo, mexe. Porque é justamente isso, um sistema. Por isso que a questão da bisavó interfere na gente e da gente interfere na mãe, no pai, em tudo, na geração futura. Então, tá tudo interligado. Então, dentro dessas leis invisíveis, a lei do pertencimento é qual? É a lei de que todos pertencem, todos fazem parte. Então, o que que acontece? A avó, a tia, o irmão, não importa se matou, se roubou, se é grosso, se não é, o que fez, ele não deixa de pertencer ao sistema familiar. Ou seja, se ele que fez tal coisa não deixa de pertencer, muito menos você vai deixar de pertencer se disser um não para sua mãe, se ficar a mais rica da família, se escolher caminhos diferentes. A gente tem essa ilusão de que se a gente faz diferente, algo negativo pode acontecer. Mas na verdade, não. A gente sempre vai pertencer. Então, se destacando ou não, a lei está aí. Então, não podemos nos excluir, nem excluir ninguém do sistema familiar. Aí tem até um filme que fica de sugestão para quem quer entender um pouco mais dessas leis, que é o filme Encanto, que é da Disney. Esse filme tem o tio Bruno, excluíram o tio Bruno. Então não se pode falar do Bruno. Quando exclui o tio Bruno, o castelo começa a desmoronar, um monte de coisa começa a acontecer. Então é justamente isso que acontece quando a gente exclui alguém do sistema. Então vamos pensar assim, estou sem bonequinho aqui, mas só para ter uma noção. Tem esse lugar e tem esse lugar, ó, dois lugares. Se a gente tira alguém, ó, excluir esse lugarzinho aqui fica vazio. Então, se ele fica vazio, vem alguém de uma próxima geração tentando ocupar esse lugar. Por quê? É como se fosse uma lacuna, um buraco.
Então, alguém, o sistema, para ficar em ordem, alguém entra ali. Então, exemplo, vou pegar um exemplo bem cruel, assim. Tem um tio lá cheio de problemas com álcool, com droga, com tudo. Excluíram eles do sistema, ninguém fala dele e tudo mais. Aí vem 3 gerações depois, vem um adolescente, um adulto, que entra nesse lugar do tio. Como que ele entra? Ele começa a fazer, repetir comportamentos desse tio, sendo que ele nem conheceu o tio. Por quê? Porque estava aquele buraquinho, como se fosse uma forminha. Por mais que essa criança, 3 gerações depois, fosse num formato diferente, vamos supor, num formato triângulo, aquela forma de quadrado estava ali. Então ele entra ali e começa a repetir. Aí isso que a gente chama de repetição. Só que essa repetição, eu dei o exemplo mais cruel, assim, de algo mais sério, mas isso pode ser para tudo. Pode ser por uma escassez, um fracasso financeiro, doenças, todas as questões. Então, por isso que a gente precisa ir colocando em ordem. Não é que a gente vai salvar o sistema, não é nem essa a intenção. Mas se você tem conhecimento sobre essa pessoa, então no seu coração você vai começar a dar lugar para essa pessoa, sem excluir ninguém. Então, essa é uma das leis, lei do pertencimento. Aí tem a lei do equilíbrio. O que que é a lei do equilíbrio? A gente precisa dar e receber. Se a gente dá demais ou recebe demais, só quer ficar nessa postura, estamos quebrando uma lei invisível. Aí começa o quê? Outra desordem. E aí, nessa desordem, o que que acontece? Muito dos sintomas que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Ansiedade, depressão, enxaqueca, desordem física, sim. Aquele aperto no peito, aquela angústia. Por quê? Que ela mostra? Algo está em desordem. Então, precisa ir mais a fundo para ver o que é. E aí, como eu disse, conforme a gente vai fazendo esses exercícios, a gente vai observando. Conforme a gente usa aquele exercício que eu já passei lá no outro livro, de acolhimento, a gente vai colocando em ordem. Por quê? O que que é esse acolhimento? Às vezes a gente acha que precisa de uma sessão inteira, precisa de algo diferente para fazer essa ordem. Só que simplesmente você acolher essa sensação já dá um lugar para ela. Você já não está excluindo. Então, muitas vezes isso já é check ali, já resolve alguma questão do seu sistema. Então, essa é a segunda lei, lei do equilíbrio. E tem a terceira lei, que é a lei da hierarquia. Qual é a lei da hierarquia? Parece óbvio, mas a gente adora dar uma quebrada nessa lei, que é aqueles que vieram antes ficam em primeiro lugar. Então, assim, quem é mais velho? Meus pais. Eu vim depois. Então, onde que eu fico nessa ordem? Depois. Mas aí eu vou para um lugar, aí vão pegar os pais, aí às vezes os avós, mas ó, vem antes ainda. Aí às vezes vem eu, agora, pequeniníssima, no fim da fila, querendo salvar minha avó. Dizer o que é bom para minha avó e que não é, e que precisa disso, daquilo, querendo salvar pessoas que não precisam ser salvas. Então a gente precisa observar que essa é uma das leis, as três, mas essa é uma das leis que a gente tem mais dificuldade de seguir. Por quê? Por estarmos o mundo em si evoluindo, a gente acha que sabe mais. Então, porque eu sei ler e minha avó não sabe, eu me sinto superior à avó. Aí é quando a vida vem e dá uma rasteira para a gente ir para o nosso lugarzinho. Tipo, ei, só porque você sabe ler, você só sabe ler, o resto você não sabe. E a gente se coloca muito nesse lugar de grande. Eu sei o que é melhor para os meus pais, para os meus tios, para os meus irmãos mais velhos. Ei, você é a última. Então a gente precisa observar isso, onde a gente quebra essas leis. Por quê? O que que é passar? O que que é ficar nessa lei? É a gente do nosso lugar seguir em frente. Então, assim, se eu sou, que nem eu sou, a filha caçula, qual é o meu lugar? Seguir em frente, cuidar da família que eu construí. Isso é honrar os pais. Honrar os pais não é salvar os pais, pegar eles e fazer tudo por eles. É pegar aquilo que eles te deram, que é o quê? A vida. Você sempre vai estar em dívida com os pais. Porque de todo mundo, eles foram que deram o maior para nós, que é a vida. Então, nada que a gente faça vai suprir. Então, o que que a gente faz? Pega essa vida
e segue adiante, passando a vida adiante. Então, quanto mais a gente cresce, quanto mais reconhecida, quanto mais tem sucesso, quanto mais cria coisas, mais a gente está honrando a vida que recebemos. Isso é honrar. Só que muitas vezes a gente faz o quê? Ao contrário. A gente quer ficar colado ali, igualzinho eles, para não ficar diferente. E aí acaba que não está honrando a vida, está paralisado na vida, está quebrando leis. Então, ó, olha como é simples. Até Bert Hellinger, que é quem estudou muito essas leis, ele fala: o essencial é simples. São três leis que a gente quebra todo dia e tem que ficar vigiando ali, porque é ela que traz essa desordem. Então, assim, só de introdução, três leis, existe uma ordem para a gente aprender a se relacionar. Toda vez que houver um conflito, uma situação que está causando angústia, está causando dor, sofrimento e tudo mais, pode olhar que você está quebrando alguma dessas leis. Se você estiver bonitinha seguindo, a vida está fluindo, você está prosperando, está saudável, as coisas estão acontecendo. Então, agora vamos começar já no livro. Vou começar porque eu fui pegando de acordo com quem mandou para mim as dúvidas e com base nas minhas anotações. Então, o que que apareceu lá logo de início, baseado nas leis? O amor inconsciente. O que que é o amor inconsciente? Que a gente acha que para ser amado ou para amar, a gente precisa ser igual ao nosso sistema familiar. Se a gente se destaca, se a gente faz diferente, a gente não se sente amado. Então a gente chama isso de amor inconsciente. Por quê? É um amor infantil. Porque se a lei do pertencimento, você pertence, não importa o que você faça, se você é rebelde, ou se você é boazinha, ou se você. Não importa, você pertence. Por que que a gente acha que se disser um não, se fizer diferente, se for o destaque da família, não vai pertencer mais? É a postura da criança. A criança, ela prefere não ter sucesso, não ter saúde, só para ficar perto ali do sistema. Então, assim, vamos pensar de uma forma. Até trouxe um exemplo. Para a criança, a gente adulta, vamos pegar a gente adulta agora. Se a gente é rejeitada, se sente rejeitada, o que que a gente fica? Triste. Para a criança, se a gente rejeita uma criança, o que que ela se sente? Ameaçada, sozinha. Tô longe da minha família. Percebe que é muito maior a dor? Então, muitas das vezes, a gente está na criança sentindo essa ameaça. Meu Deus, eu não fiz igual todo mundo da minha família faz, ou eu não fiz o que eu precisaria ter feito. Então, a gente vai se moldando ao sistema. Um pai, uma mãe, um sistema fala assim: ah, você tem que estudar isso. Você vai lá e estuda aquilo que você não quer. Nossa, você está se destacando. Aí você vai lá e para de se destacar com medo de da família ficar falando. Então, cada uma, dentro da sua história, vai perceber o que está fazendo nessa postura infantil. Então, sem perceber, a gente fala assim: eu vou continuar desse jeito, porque aí ninguém mexe comigo, ninguém me perturba, nada acontece e ninguém fala mal de mim dentro da família. Então, é um amor infantil. E aí a gente vai se tornando o quê? Ó, a gente prefere, a gente criança, nessa postura infantil, a gente prefere ser infeliz e pertencente ao sistema do que ser livre e sozinha. Porque a liberdade, tipo, você seguir um outro caminho, um caminho seu, de começo, você vai se sentir sozinha, porque não tem apoio. Então, eu vou até anotar aqui que tem um videozinho muito legal, que vocês já devem até ter visto, que se chama Vida Maria, que é quando as mulheres começam a escrever, aí vem a mãe e fala: Ei, não pode escrever, para com isso, vai lavar louça. Aí uma geração desiste, outra geração desiste, as gerações vão desistindo, até que chega uma e começa a escrever e quebra o padrão. Então, depois eu vou colocar esse videozinho, porque tem que ter coragem de ser livre e feliz, e próspera, e feliz, eu digo assim, num contexto geral. Se a sua família, se o seu sistema passou necessidade financeira, então o seu ser livre
é ter, fazer dinheiro. Se o teu sistema vem de um sistema de relacionamentos ruins, então o teu livre é ter um relacionamento saudável. Cada um vai ter o seu livre. Se o teu sistema tem muita doença física, o teu livre é ser saudável. Então, cada uma vai indo assim. Só que, para pertencer, sem perceber nesse amor inconsciente, a gente vai seguindo um padrãozinho ali. Então, deixa eu ser igual aqui, deixa eu ser doente, ou deixa eu não prosperar, ou deixa eu ter relações ruins. Essa semana eu fiz até um atendimento e das questões a gente estava conversando sobre isso, que qual era o difícil dela? Ter um relacionamento saudável. Ela tem um relacionamento saudável, mas vira e mexe ela caça um problema dentro da relação que não existe. Mas o que que acontece? A mãe não foi feliz na vida amorosa, a avó, a bisa, então não tem pessoas casadas no sistema dela. E ela é super bem casada. Então, ela fica achando situações, aí dentro da sessão a gente, opa, volta e ela percebe que realmente ela vê problema onde não tem, mas para quê? Para se igualar ao sistema familiar. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vou pegar minha xuxinha de dormir aqui para vocês verem. Ó, vamos pensar aqui que é um elastiquinho. Esse elastiquinho, nós estamos aqui e, aliás, aqui é o nosso sistema e aqui somos nós. Quando a gente quer fazer diferente, ó, a gente segue. Mas se a gente não vigiar, a gente volta. Por quê? Nós somos mais leais a esse sistema, a continuar igual, do que livre para seguir. Então, quero ser livre. Então, a cada passinho, a gente precisa ir acolhendo o desconforto e avança. Acolhe e avança. É o que muita gente na internet hoje está chamando de quê? De permissão. O que que é ter permissão? É avançar nesse sistema. Como que se tem permissão? Acolhendo cada passo que você dá. Então, dei um passo, senti culpa, medo, raiva, o que for. Acolhe, dá mais um passo. É não ir voltando. Porque a gente tem tendência a ir voltando, porque, ó, é o elastiquinho, é lembrar sempre disso. Somos mais leais a eles. Então, a galera que toda é endividada, a gente é leal a vir para cá. Todo mundo faz coisa errada, a gente é leal a vir para cá. Só que a gente quebra, é uma escolha diária. Por isso que tem que ter essa consciência de que a gente não deixa de pertencer se fizer diferente, ó. Nunca quebra isso. A gente sempre vai fazer parte desse sistema. Só que a gente precisa ir um pouquinho mais distante, senão a gente fica exatamente igual. Então, assim, ó, a criança, ela não escolhe ser feliz para pertencer. Então, é perceber assim, em que parte que eu estou escolhendo ficar presa? O que que eu estou repetindo? Que aí é aquilo que eu coloquei lá no começo do livro, de sugestão para vocês escreverem um padrão, alguma coisa que vocês percebem de repetição no sistema familiar de vocês. Por quê? Você pode olhar que vai bater com essa postura da criança. Eu não quero ir porque vão falar mal de mim. Eu não quero ir porque você vai encontrar o seu porquê, porque é muito individual, assim, é muito pessoal o de cada um. E aí cada uma vai achando. Então, esse é o amor inconsciente, o que nos faz ficar aqui, ó, preso nessa situação. Agora nós vamos para o quê? Para a lealdade invisível. O que que é essa lealdade? Eu vou repetir a dor da minha família porque assim eu sou igual a eles. Eu vou continuar no perrengue, porque assim é igual a eles. Eu vou continuar fazendo aquilo que todo mundo faz, porque assim eu sou igual. Então a gente acha que só tá vindo para mim exemplo de dinheiro. Vou bater nessa tecla do dinheiro aí, tá vindo o dinheiro. Então, assim, às vezes queremos ficar ganhando X para ficar próxima da família. Às vezes já até ganhou um pouco mais, mas tem habilidade de fazer muito mais. Mas fala assim: não, eu só posso até aqui. Inconsciente, uma lealdade invisível. É como se fosse assim, uma cordinha invisível que vai nos puxando para a família. Então, às vezes, pode ser uma grosseria, uma forma de se comunicar, pode ser uma culpa ao prosperar, um medo de ser feliz demais, que fala assim, quando as coisas estão dando tudo certo, aí você fala assim, não, tem algo errado para acontecer. Da onde vocês acham que vem isso?
uma intuição, algo espiritual. Não, vem do seu medo de fazer diferente, ser muito feliz. Por que que eu não posso ser muito feliz? Você pode, mas se a tua família não foi, a tendência é você ficar batendo nessa tecla. Não, toda vez que acontece algo muito bom, vem algo ruim. Aí a gente chama do quê? Lealdade invisível, você presa na tua história. Porque, ó, às vezes nunca nem aconteceu nada ruim com você, mas você está preso nessa conversa que é de outra pessoa do teu sistema. Alguém já falou essa frase e você continua seguindo achando que algo ruim vai acontecer com você, mas nunca aconteceu. O mesmo pode acontecer com, já trazendo do outro livro, medo de se expor. Por que que eu tenho medo de me expor se eu nunca me expus e nada aconteceu? Esse medo já vem do sistema. Então a gente precisa o quê? Quebrar. Porque algum dia, em alguma situação, alguém lá atrás, a gente precisa saber quem foi, o que aconteceu? Não. A gente precisa saber que, opa, eu nunca fiz isso e nunca aconteceu nada comigo. Por que que eu tô presa nisso? Aí acolhe o medo e avança. Por que que eu tenho medo de fazer algo e dar errado? Alguma lealdade invisível. Então acolhe e vá fazer. Se der errado, arruma. Simples assim. Então, é ir fazendo esses movimentos que aí eu sei que quando a gente fala que é simples, não tá, é que a gente confunde a palavra simples com fácil. Ninguém diz que é fácil, é difícil mesmo. Só que é simples, não tem algo burocrático. Nossa, você vai ter que fazer 1000 coisas para isso acontecer. Não, você só precisa dizer um não. Você só precisa ir lá e se expor, sim. Você precisa avançar além dessa dor emocional que você sente. Então, quem sente que tenta avançar e algo segura, pode observar que você está presa nessa lealdade invisível. Ela não existe. Você está presa a algo de alguém. Então, o que que a gente faz? Deixa com esse alguém. E hoje a gente vai fazer esse movimento aqui, mas já tem esse exercício lá no, na plataforma também, que é toda vez sentiu medo. Te sinto medo, não sei nem de quem é, mas ele não é meu. Agora eu escolho fazer o que tem que fazer. Agora eu escolho seguir em frente. Então é lembrar, isso faz com que o seu fio se corte. Quem corta? Você. Lembra que você é a última ali da linhagem e você pode cortar. Você não está fazendo mal. Ó, dentro, vamos pegar uma hierarquia aqui. Vó, bisavó, vó, pai, mãe, você. Você não está prejudicando ninguém para cima. Você está só seguindo em frente. Então, é isso que a gente precisa. Então, prosperar é seguir em frente. Estudar mais é seguir em frente. Ser feliz num relacionamento é seguir em frente. Ser honesta, ser gentil, é seguir, tudo isso é para frente. Só que a gente acha que vai ferir aqui. Não. Então, sai daqui e segue. Há um tempo também, conforme eu fui estudando tudo isso, eu tinha, porque tinha, mesmo tendo sabendo disso, dessa lealdade invisível, eu falei, não, tem algo que me prende, e eu não consigo, e lá, lá, lá. Fui para uma imersão de 3 dias fazer a mesma coisa que eu já sei. Mas eu falei, não, eu preciso ir ver o que é. Quando chego lá, o que que era? Eu mesma, minha criança que não queria fazer o que precisava fazer. Aí hoje eu já tenho essa noção de criança, quando eu estou na postura da criança, porque junta que, para quem acredita em signo, eu sou de touro, então eu não gosto de mudança. Não gosto de mudança, não gosto de desconforto, não gosto de nada além da zona de conforto. Então eu falava que não, tem algo me prendendo, mas não, eu não queria fazer. Então, se falar assim, olha, você quer ter o sucesso X? Aí eu falava, quero. Aí depois, ó, para você ter esse sucesso aqui, você vai ter que fazer 60 lives, não sei quantos vídeos, ter não sei quantos encontros. Aí eu vi que não quero. Por hora, não. Então não era algo que me prendia. Eram coisas que eu não queria fazer. Eu queria ter o resultado X, mas a minha criança queria só o resultado. Então, às vezes, a gente precisa observar isso. E foi assim, ó, 3 dias valiosos para aprender isso. Porque na prática eu ainda achava
que tinha uma linha muito mais forte me segurando. Então, começa a observar na sua história. Deixa eu tomar uma água. Tá fazendo sentido? Começa a observar na sua história qual a sua linha, o que que está te prendendo, o que que você está se prendendo. Por quê? Agora nós vamos para outro ponto. É a culpa em ser diferente, a culpa em fazer diferente. Então, fazer diferente não é leve e no começo você se sente presa, você se sente fazendo algo errado. Meu Deus, vem o quê? Um desconforto, uma dor. Como assim eu vou dizer não para essa situação? Como assim eu vou ter esse destaque todo? Então você sente internamente quebrando um acordo invisível. Que lembra da lealdade invisível? Então é como se eu falasse para minha avó, vó, eu vou ser igual a você. Eu vou fazer igual. Mas tua avó não pediu nada disso para você, nem sua mãe, nem ninguém. Às vezes a gente até tem dentro do sistema, hoje se fala muito dos narcisistas e tudo mais. Não, tá, a gente pode até ter alguém do sistema ali no nosso pé querendo que a gente faça daquele jeito. Mas não é um contrato, tipo, olha, não posso fazer diferente por isso, isso, isso. Não, é invisível. Então, a gente, quando a gente faz algo diferente do sistema, vem a sensação de culpa. Então, toda vez que você se sentir culpada, pode saber que você está avançando. Você está levando o nome do sistema mais à frente. E você está libertando novas gerações. Então, um dos exemplos que veio, quando eu comecei a estudar, o meu sistema começou a estudar. Sim, e a futura geração já vai estar livre para estudar. Exemplo, vamos pegar um exemplo assim: o teu sistema familiar sempre trabalhou e o teto máximo era R$ 10.000. Aí, todo mundo, ninguém nunca ganhou 20, 50, 100 mil. Se você faz esse movimento, você abre espaço para quem vem depois de você fazer 150, 200 mil mês. Por quê? Alguém do sistema abriu um caminho. Então, vamos pensar numa estrada. Essa estrada se abriu mais um pouquinho. Por isso que tem, às vezes, assim, o sistema é de funcionário público. Então, quando nasce alguém, ó, você tem que estudar para concurso, você tem que fazer isso. Esse é o sistema. Quando você vai lá e começa a empreender, você abre caminho para o restante empreender, ou às vezes até alguém lá de trás que tinha medo começa a fazer também. Aí, exemplo também, o sistema familiar tem problema com homens. A homem não presta, relacionamento é isso. Todo mundo. Aí vem você e tem uma relação feliz. Logo, as pessoas que vêm depois de você começam a ver que, opa, posso ser feliz também. Posso ter uma relação saudável. Então, você abre caminho. Então, quando a gente fala assim, se cura, que se não for por você, vai ser por alguém, é sobre isso. Tipo, às vezes você não quer nem por você. Mas aí você pensa, não, eu posso ter um filho ali que vai fazer diferente. Exemplo, agressão física. A família toda é agredida, traída. Aí vem você e, tipo assim, ó, não aceito agressão, não aceito isso aqui. A tendência de quebrar as gerações da frente, tipo, não vão apanhar de jeito nenhum. Por quê? Já tem um posicionamento diferente. Alguém já trouxe, já colocou isso no sistema. Então, muitas das vezes a gente não tem coragem por nós, mas opa, se é por conta de uma geração futura, vamos lá. Que nem se você começa a se expor nesse quesito material, vou ter sucesso agora. Os bisavós passaram fome, seus pais já não passaram tanta, você nunca passou. A tendência dos filhos, netos e bisnetos é não passar, porque já saiu do teu sistema, já ficou lá em gerações bem atrás. Então a gente quebra por nós e por quem vem depois. Nada de dizer assim, eu sou assim, meu sistema é assim, vou ficar assim. Não, a gente precisa o quê? Entender que não estamos fazendo algo errado quando a gente faz diferente. Nós estamos abrindo o caminho para os sistemas e estamos honrando o sacrifício daquela galera. E tem até uma frase que diz assim, que é como se os nossos ancestrais eles tivessem pego um piano. Um piano, quem sabe que é pesado, né? É bem pesado um piano. Então é como se eles tivessem carregado esse piano e a gente veio só tocar música.
Percebe que é mais leve? E aí a tendência das nossas gerações para frente é só ouvir a música, porque alguém já tocou, alguém já carregou. Então a gente precisa ver, preciso passar esse sofrimento? Não, minha mãe já passou, meu avô já passou, não vou passar. Opa, termina em mim. Que aí é o nome do livro. Não começou com você, mas pode terminar em você. Termina aqui, encerra. Por isso que temos que estar consciente do que estamos fazendo. Porque na maioria das vezes, até agora, de tudo que eu estou falando, são coisas inconscientes, amor inconsciente, lealdade inconsciente. Sem perceber, a gente vai seguindo ali. E essa continuar igual, tipo, não querer crescer, não querer ser feliz, não querer prosperar inconscientemente, vai gerando também questões físicas. Então, um aperto no peito. Quem precisa veio lá com características muito comunicativa e não comunica, começa aqui, ó, garganta. É dor de garganta e trava e tudo mais. Garganta. Então, peito apertado, meu Deus, tem coisa aí. Então, se a gente põe a mão ali e sente, eu te sinto aperto, e fica quietinha, você vai ver da onde vem o que você precisa fazer. Então, a gente precisa ir observando o nosso corpo, porque ele direciona, ele fala. Então, olhando para isso, a gente consegue o quê? Fazer diferente. Então, a partir de hoje, é ter essa consciência de que a culpa, ela não está mostrando que você está errada. Ela está mostrando que você está se afastando do desconhecido. O conhecido é continuar igual todo mundo. Então, quando você vai se afastando daquilo que você não conhece, gera culpa. Então, a partir de hoje, sinto culpa. Parabéns para você. Está crescendo. Toda vez que sentir, nossa, disse um não para essa situação. Olha aqui, a Laura colocou, depois que eu mudei, eu senti uma culpa muito grande. Por quê? Foi morar em outro lugar, outra situação, tá pertinho da praia, provavelmente você dentro ali do sistema é a que está fazendo diferente. Então é acolher a culpa de, opa, eu mereço, eu tô seguindo em frente. E a gente pensa que isso é um problema para os anteriores, os ancestrais, mas na verdade eles se alegram. Por mais que a gente tenha alguém presente ali que fale, nossa, mas você foi para tão longe. Lá no fundo, essa pessoa está feliz, é que ela não sabe expressar de outra forma. Tipo, parabéns, você conseguiu. Tem pessoas, já trouxe esse exemplo, eu acho, dos meus pais. Meu pai, ele é super afetuoso do jeito dele. Qual o afeto dele? É fazer comida, mas ele não sabe abraçar. Então, eu já vim quebrando esse padrão de abraço, eu abraço todo mundo. E aí, quando eu abraço ele, estou com 38, abraço ele, ele fica com os bracinhos assim, ó. Sabe quando você abraça a pessoa que não consegue fazer aquele abraço? Uma vida inteira. Antes eu achava, eu falava, caramba, não me ama, não, alguma coisa está errado. Mas depois eu entendi que ele não recebeu abraços e ele não sabe abraçar. Então, como ele faz que ele acha que ele demonstra o amor? Fazendo comida, cozinhando. Esse é o dele. Então, a gente precisa observar muito isso. Cada um vai dar aquilo que tem. Então, se até hoje você faz uma situação e alguém do teu sistema demonstra que, nossa, ela me abandonou, nossa, ela fez assim, assim. É porque é o que ela sabe fazer. Não é necessariamente que ela está com raiva porque você cresceu. É porque ela não teve coragem ou ela não sabe como fazer isso aí. Que nem no caso da Laura ali, a mudança de casa. Às vezes alguém do sistema até tem vontade de mudar e não muda e continua naquele mesmo lugar. Mas aí, por ela ter feito, ela sente a culpa e alguém olha meio torto. Mas esse que olha meio torto é porque ele não conseguiu quebrar isso ainda. E ela quebrou. Então, a tendência. E assim, ó, lá latente, assim que acontece a mudança, qual a vontade de, provavelmente, de Laura, às vezes venha? De voltar para cá. Tipo, ai, será que eu fiz a coisa certa? Ana também, né, dona Ana? De, será que eu fiz a coisa certa? Eu deveria voltar, porque isso. Aí volta aqui. Então é lembrar, não, já saí. Vamos lá, vamos desbravar o mundo, vamos para frente. Daqui para frente, aí abrindo mais caminhos, novas casas, novas situações e seguindo. Então, a partir de hoje, lembra.
A culpa, ela só te mostra que você está se afastando do desconhecido. Ela não mostra que você está errando. Estou errando em alguma coisa? Não. Estou me afastando daquilo que o meu sistema já conhece. Então, só vai, acolhe e segue. Chora e segue. Sente tudo que tem que sentir e segue. E aí, agora nós vamos para outra questão que é muito semelhante a essa. Eu vou passar uns minutinhos, tá? Das 10, porque esse tema é profundo, tem muita coisinha, mas vai ficar gravado, quem precisar sair. Existe uma ilusão, quando a gente sente essa culpa, de achar que estamos traindo o sistema. Porque lá no fundo, a gente acha que amar, que fazer parte do sistema é continuar igual, fazer exatamente igual a todo mundo. Então, se eu faço diferente, estou traindo. Se todo mundo é concursado e eu sou empreendedora, estou traindo. Tem muita essa dor. Se todo mundo come salsicha e eu como picanha, estou traindo. Isso nos detalhes. Então a gente precisa o quê? Olhar que isso não é amor, não querer crescer. Não é amor, é querer se manter ali na mesma situação de dor, sendo que eles já pagaram um preço. Então parece que eu vou ficar aqui para sempre, vai ser lindo. Não, você está atrapalhando o sistema, porque era para você estar abrindo mais caminhos, fazendo coisas diferentes, você vem numa era diferente, que pode mais, e você quer se manter aqui, na mesma característica da sua bisavó. Então, não pode. Isso aí é começar a olhar que você se mantém presa em algo que ninguém está te prendendo. Então, começar a olhar assim: se na família teve escassez, na família ninguém faz terapia, na família ninguém comunica, às vezes não é nem na terapia, ó, é numa conversa. Todo mundo guarda, ninguém conversa nada. Teve muito sofrimento. E você ficar repetindo isso, você não está honrando eles. Você está carregando uma dor que ainda está viva. Tipo, ó, continuo, é uma dor da minha família. Minha avó não sabe dizer não e eu continuo carregando essa dor. Aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou passar para os meus filhos? Quem não tiver filho, o que que eu vou passar para a próxima geração? Primos, sobrinhos? Essa dor. Continuam calada lá com a garganta travada. Então, é observar que dor que eu ainda estou mantendo viva, sendo que eu preciso curar, que eu preciso resolver. Então, honrar não é repetir aquilo que ele já tem. Honrar é olhar e dizer, ó, daqui, a partir de mim é diferente. Daqui para frente ninguém passa fome. Daqui para frente ninguém apanha. Daqui para frente eu não guardo mais nada. Daqui para frente vai ter terapia. Daqui para frente vai ter estudo. Sabe? Quebrar. Lembrando que cada sistema tem a sua história. Então é ver a tua, qual é a dor que você carrega, que era para você estar fazendo diferente. Uma dor também que é a do abuso. Tipo, tem geração que passou. Vó foi abusada, bisa, vó, mãe, você precisa cortar. Porque senão filhos, aí não é filho seu, pula 2 gerações, vem também. Então, é observar qual a tua dor. Às vezes, um aborto, às vezes, uma traição. Corta. Você tem essa capacidade de interromper esse ciclo. Como? Com humildade, sem querer quebrar aquelas leis lá do começo, sem querer ir para o lugar do outro, mandar no outro, excluir o outro, estar em desequilíbrio. Então, começar a olhar para essa dor, ver que dor você está carregando e chega, daqui para frente, não quero mais, ok? Então, agora a gente vai também para quê? Para o desconforto de sair desse padrão. Lembra que eu falei da culpa? A gente sente culpa? Sente. E sente o desconforto, que além da culpa, que pode estar sendo algo físico. Tem gente carregando ansiedade, depressão, por querer se manter igual dentro do sistema. E aí eu não digo uma ansiedade, uma depressão que já está patológica, tem que continuar fazendo os tratamentos. Quem já tem medicação e tudo mais, não é tirar nada disso, mas é começar a olhar para a raiz disso aí.
Porque às vezes a depressão ou a ansiedade futuro, depressão passado, é algo do sistema que você carrega. Então vamos supor, vamos pegar a depressão aqui. Às vezes tem uma avó, tem uma bisa, tem um pai, tem uma mãe que não conseguiram realizar determinados sonhos. Você consegue, mas você tem medo e você fica olhando para trás. É como se a gente estivesse de costas para a vida, para frente. A gente olha só para eles. Então a gente fica preso aqui nessa dor do passado. Futuro, às vezes a gente tem família muito sonhadora. Nossa, vou ter uma casa assim, vou ter uma chácara, vou ter sei lá o quê. Aí você vai olhando muito para o futuro, e fica muito ansiosa, carregando a ansiedade do sistema ali e não realiza nada, começa a ficar doente. Então, é observar qual o desconforto que você vem sentindo, até para quebrar esse padrão, que às vezes como é que se fala? Já está ativo, você já está sentindo alguma dor, alguma situação, algo que você já está vendo e você não tem feito. Então, assim, ó, pensa que esse desconforto, para você sair, repetir, honrar, a gente tem vários exemplos de como ser pobre, de como passar fome, de como apanhar, de como ter relação ruim. Por quê? Aconteceu para trás. Mas a gente não tem referência, não tem modelo de como ser rico, como ter sucesso, a não ser que tenha alguém já na sua família que já alcançou isso aí. Mas, exemplo, na sua família não tem ninguém que tenha uma mansão e um jatinho. Você sabe como fazer isso? Não, não tem modelos. Por isso que vai gerar o desconforto, porque você está abrindo um caminho totalmente diferente. Então, você vai precisar estudar mais, fazer, que aí Bert Hellinger chama essas pessoas, que somos nós, inclusive, até por estar lendo o livro e estar vivendo isso, ele chama de ovelha negra, que é quem está fazendo diferente do sistema. Então, ovelha negra a gente via, pelo menos ouvia falar como se fosse algo negativo. Mas não, é aquela que está fazendo diferente, que está vendo diferente. Só que ela não tem um modelo para seguir. Então, ela precisa criar, ela precisa observar. O que que eu vou fazer para dar certo? Então, além de não ter modelo, ela não tem uma validação, não tem alguém falando, nossa, parabéns, você vai comprar um jatinho. Não, vai ter alguém falando assim, ei, mas você sabe quanto custa para abastecer um jatinho? Aonde você vai guardar? O valor que você vai guardar? Porque são exemplos do que eles sabem, que é da escassez. Então, além de não ter um modelo, não ter um exemplo, você não vai ter validação e você não vai ter uma garantia de que vai dar certo e você vai conseguir. Por quê? Porque você é a primeira. Então, vamos supor, você quer ser um sucesso nas redes sociais, na sua família não tem, você não tem um caminho a seguir. Então, você vai criar esse caminho. Então, por isso que é desconfortável e que dá vontade de voltar. Por que que a gente lê o livro, muitas pessoas, e dá vontade de dormir? Porque, ai, não, é melhor não saber dessa informação. Porque se eu não sei, eu não preciso fazer. E se eu sei, logo fica o convite. Ei, quebra isso aí. Porque se no amanhã você vê um filho, um familiar repetindo aquilo ali, lascou. Entende? Porque você vai se sentir o quê? Culpada de saber e não fazer. Tô falando muito já, tô engasgando. Então, observa. O que é antigo, mesmo doendo, é conhecido para você. O novo, mesmo sendo melhor, é algo incerto. O antigo ruim é conhecido. O novo é incerto. Eu não sei se vai ser sucesso ou não vai ser sucesso. Mas o que que ele mostra? Estou seguindo em frente. Então é como se fosse assim, dentro daquilo que você quer atingir, é como se a sua família fosse algo firme, um chão firme, e você está indo para algo, um chão que você não sabe como é. A praia, areia batida e areia fofa. Então você pisa ali, tipo, o que que eu vou encontrar? Só que ao invés de voltar para o conhecido, opa, vamos avançar aqui para ver o que tem. Vamos ser mais ousada, mais desbravadora, e acolhendo medo e seguindo. E aí, dentro disso, quais são os sintomas? Nos outros sintomas de lealdade invisível, amor inconsciente, vem muita ansiedade, a depressão, essas sensações de tensão. Nesse outro,
Do desconforto de viver algo novo, vem o quê? Uma solidão. Porque, caramba, só eu sei, tô indo por esse caminho, tô sozinha, dá vontade de voltar. Só que nesse caminho você tá sozinha na família, mas conforme você continua o caminho, você vai encontrar pessoas de outras famílias que estão seguindo por ali. Você só precisa ter coragem de passar a primeira esquina, porque entre esse primeiro quarteirão dá vontade de voltar. Já tô no segundo, encontrei uma companhia, já fica mais fácil. Aí andei um pouco mais, encontrei mais, vai ficando mais fácil. Mas lembra que a sensação que vai vir, sim, é de solidão, de dúvida constante, de duvidar, tipo, será? Vou, ou volto? Fiz bem ou não fiz? Vontade de voltar realmente, tipo, ai, vou desfazer de tudo e chega. Aí vem também, além da solidão, além do desconforto, além das dúvidas, vem o quê? Essa parte mais, essa tendência mais a dormir e fugir. Então, eu preciso estudar para eu quebrar um padrão. Ih, tô morrendo de sono. Não vou estudar, não vou aprender aquela coisa. Tem um evento semana que vem lá em São Paulo. Aí você tem tudo, você tem o dinheiro, você tem o transporte, você tem a disponibilidade. Mas aí você cria, e cria mesmo, uma doença. Tipo, fiquei resfriada essa semana, ou meus filhos ficaram, você traz uma dor ali para não seguir. Então, quando você já está com esse olhar de que, opa, isso é para barrar o meu crescimento e eu mesma estou gerando isso, eu vou lá, colho, compro um Benegripe, vou lá para o meu passeio e você vai ver, na hora que você chega no lugar, a dor passa. É impressionante. Uma das coisas, no meu começo, às vezes eu tenho também, mas é mais raro. Nos meus começos de atendimento, como era algo novo para mim, e eu tenho essa coisa do sistema, do taurino, uma mudança, uma situação, eu sentia muita dor de cabeça. Só que, se eu falasse, eu nunca cedi à dor de cabeça, mas se eu falasse assim, não vou ir atender hoje porque estou com dor de cabeça, eu ia ficar ali no que é conhecido, nesse cantinho. Mas o impressionante, eu vou, abro a porta do consultório, sento. Quando eu sento, minha dor de cabeça passa. Eu consigo fazer o atendimento inteiro, sem uma dor, sem um nada. No final do dia, estou bem. Por quê? Porque era o desconhecido. Então, toda vez que eu tenho algo novo, eu já me conheço os sintomas que eu sinto. Às vezes não, tem a dor de cabeça por outras questões, falta de ar, mas a gente conhece o que é para nos barrar. Outra coisa é o sono. Então eu vou lá, adoro. Tem um conflito para resolver, me dá um sono, vontade de dormir. Às vezes eu durmo e nada resolve, eu tenho que voltar para resolver, mas eu vou consciente ali. Antes era inconsciente. Então é observar qual é o teu. Porque você tem, cada uma tem aqui uma fuguinha para o sucesso, para honrar essa vida, para fazer diferente. Só que lembra, a partir do momento que você identifica, vai lá e continua, vai desbravando, que a dor passa, a situação para de acontecer e você realmente avança. Por quê? E por que tudo isso, né? É, só para finalizar essa parte, crescer não é confortável e é solitário por um tempo. Então não adianta a gente achar que é confortável, que vai ser leve, vai ser lindo. Não, vai ser com dor, vai ser chorando, vai ser com dor de barriga, dor de cabeça, mas você vai lá e vai fazer o que precisa fazer. Simples assim. Adulto, sabe? Adulto vai lá e faz. A criança não, quer que seja mais leve. Aí o que eu ia dizer, do corpo. Por que que a gente sente tudo isso? Porque o nosso corpo, ele guarda memórias do nosso sistema familiar. Então, assim, a gente tem medo de coisas que a gente nem viveu. Por quê? Um medo de fazer esse investimento. Mas por quê? Você nunca fez, nunca deu errado, nunca errou. Mas às vezes é inlealdade, invisível, alguém que perdeu muito dinheiro quando investiu em uma coisa. Antigamente eu tinha Antigamente não, às vezes ainda me dá uma coisa. Eu falo, nossa, que loucura. Quando eu vejo comandos, viaturas no meio da estrada, tô com a habilitação certa, meu carro tá ok, né? Mas vem uma sensação como se eu estivesse contrabandeando alguma coisa dentro do carro, tá tudo errado. Por quê? Eu lembro da minha mãe, andava todo mundo sem cinto, cheio de criança dentro do carro, abaixa, 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 senta, senta.
Meu Deus, hoje eu ainda tenho isso. Aí eu vou lá, eu dou risada agora. Mas no começo era um terror. Eu falava, gente, eu nem tô roubando, nem tô fazendo coisa errada e tô sentindo. Por quê? O sistema guarda memória. Então, você tem que observar, esse é um exemplo do dia a dia, mas isso pode ser para tudo, para questões mais sérias, mais graves, mais que a gente sente um perigo, um medo de algo perigoso que não tem perigo para nós. Para nós não faz sentido nenhum. Talvez faz para alguém ali, alguém ali do passado, mas para nós não. É a mesma coisa quando você vê aqueles discursos de tanto de homens falando mal de homens, quanto aquela mulher que compra uma briga de feminista sendo que não apanhou, não sabe nada, nunca nem discutiu. E tipo, da onde você vem com essa raiva toda desses homens? Não tem, mas vem o quê? De homens do passado, de história, ou do agressor, ou da família agredida, tem algo ali. Ou aqueles históricos também, de defender ou falar mal de bandido ou de polícia, vem do sistema. Então, é observar que cada sistema tem uma memória, cada sistema tem uma história. Cada sistema, no meu sistema também tem a história da casa própria. Então, para você ter sucesso, tem que ter casa própria. Para não sei o quê, tem. Então, é observar o teu, porque senão você, com essas memórias, você quer realizar aquilo que o outro quer para você, para eles, né? Ou você quer fugir de uma dor que não te pertence. Ah, nunca vou casar. Por quê? Que base que você tem no seu de relacionamento? Não, nunca nem me relacionei, mas não quero casar, não quero ter filhos. Por quê? Ah, não, filho não é legal. Tem tanta história que você, olhando com esse olhar, você vai observar que não é daquela pessoa, porque ela não tem base nenhuma para dizer aquilo. Então, é uma lealdade invisível. Então, é começar a observar assim, que medo você anda sentindo onde não tem perigo? Que trava você sente sem nem ter um motivo? E para o que você se fecha sem nem entender o porquê? Tipo, não, não quero. Já dá uma negativa para uma situação que nem conhece. Então, é observar por quê. Isso não começou com você. Então, opa, não, gente, deixa eu ir lá ver. Deixa eu fazer sim. Deixa eu ver se eu tenho medo disso mesmo. Que aí você vai ver que não era seu e você vai lá e faz diferente. Então, é observar qual é esse desconforto, medo do quê, de que situação que não é sua e você está travando aí nessa situação. Então, para a gente fechar essa parte da memória do sistema, é pensar assim: o corpo ele não está reagindo ao agora, não é uma situação atual. É fato, ele está reagindo a uma memória de alguém do passado. Então, às vezes, aquela tua dor, aquilo que se manifestou ali, é de alguém que não te pertence. Às vezes, tem pessoas também que é muito sistêmico isso, insônia. Tem uma insônia, não dorme, e tu pergunta, qual é o teu problema? Não tem problema, mas está preso em um problema de alguém. Então, são coisas que é só identificou. E eu sei que quando fala dessa parte sistêmica, parece tudo meio. Parece um pouco uma ilusão, porque é tudo muito simples, que nem numa própria insônia. Você tá com insônia à noite, é só você tocar ali naquela sensação, tipo, às vezes é a cabeça cheia de pensamentos, você põe a mão na cabeça e fala, ei, insônia, eu te sinto, mas eu quero dormir. É simples. E aí você vai lá e dorme. Por quê? Porque não era teu, a não ser que você tenha um problema, está preocupado com uma história sua, uma situação, aí realmente você vai ficar preocupado, você precisa acolher e fazer alguma coisa para dormir. Mas quando a coisa não é sua, é instantâneo. Tipo, aí você está carregando uma dor no joelho, na barriga, na cabeça. Eu te sinto dor, mas eu escolho ficar bem. Eu estou saudável, eu tomo vitamina X, Y, você vai ver que o negócio passa. Então a gente precisa aprender a acolher, a fazer esses movimentos, e no livro você pode observar, o rapaz lá, ele não estava enxergando, e aí falaram, tá, o que que você não quer ver? Não começou a enxergar já, mas você viu que gradativamente vai abrindo os olhos para uma situação.
Então, nosso corpo é como se fosse um sensor. Ele direciona exatamente para aquilo que é. Então, não faz sentido para mim. Se pergunte, pergunte para o seu corpo: o que que você quer me mostrar? O que que você está querendo dizer? De quem que é isso aqui? Que trava é essa? Que medo é esse de aparecer? Aí você vai lá, aparece e vê que foi. Então, a gente não precisa parar, excluir o nosso sistema, parar de amar a pessoa que não faz aquilo que a gente acha que tem que fazer, mas a gente precisa parar do quê? De repetir padrões, de repetir fracassos, podemos dizer. Por quê? Só que a gente fala fracasso de um lugar bem humilde, não de julgamento com eles, mas de tipo, eles fracassaram em algo que precisava ser feito ali. Eles queriam chegar num destino, não conseguiram. Então, logo fracassou de chegar nessa situação. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Eles não chegaram, eu posso chegar. Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, é começar a olhar para a tua história e assim, isso aconteceu comigo? Não. Esse medo faz parte para mim? Não. Então, não é meu. Isso faz parte de mim? Isso que eu quero fazer é um desejo meu? É. Então, deixa eu seguir. Isso que aconteceu lá no meu sistema, que hoje eu tento excluir, eu posso excluir? Não, lei do pertencimento, então eu preciso acolher. Eu te vejo, fulano, que fez isso aí, mas eu escolho fazer diferente. Você fracassou em tal situação, mas eu quero ter sucesso. Sinto muito e vou seguindo em frente. Então, é lembrar que tudo aquilo que aconteceu, que vem acontecendo ainda, não precisa continuar com você, não precisa impactar novas gerações. Começar a olhar para isso diferente. Então, é honrar de onde você veio, mas escolher para onde você vai. Tipo, ó, eu aceito vocês como são. Eu aceito que você mente, aceito que você fofoca, aceito isso, mas eu escolho fazer diferente. Você faz diferente. Eu aceito que você não quer estudar, mas eu quero. Eu aceito que você não quer investir, mas eu quero. Eu aceito que você não quer seguir. Parece muito óbvio, mas a gente se perde nisso aqui, porque a gente quer ficar colado aqui no sistema. Então, toda vez que a gente falar de honrar o sistema, honrar a vida, é seguir com a vida e ter sucesso, como se fosse uma mochilinha, pegar a tua vida e vai fazer o que tem que fazer. Então, toda vez, ai, mas aí eu vou me afastar. Acolhe a culpa. Lembra que você só está se afastando do que é conhecido. Então, você está se afastando do que é conhecido e está em busca do desconhecido, de um resultado diferente, de fazer diferente. E tá tudo bem. Chorando, sorrindo, aí cada uma vai indo no seu ritmo. O que não pode, paralisar e voltar. Porque senão você continua no livro ali. Não começou com você, mas está com você. Tipo batata quente, continua com você. Então, não. Vamos encerrar aqui. Tá na minha vez? Então, deixa eu resolver essa situação. Então, lembrar de honrar de onde veio, mas escolha o seu caminho. Não é porque você veio dali que você precisa continuar dessa forma. E é isso. Daqui a pouco a gente faz um exercício para fechar. Alguém quer falar alguma coisa do livro, de detalhes? Porque eu fui pegando e fui aprofundando o que eu fui lendo no livro. Alguém quer dizer algo? Dona Ana, dona, pode coisar. Então, eu percebo muito em relação à parte dos relacionamentos, inclusive no exemplo que você deu no atendimento que você fez, me descreveu por completo ali, sabe? Eu tenho um relacionamento já há 20 anos que é muito saudável, a gente tem um entrosamento muito bom, assim, vivemos muito felizes, né? Mas vira e mexe, eu percebo também esse tipo de picuinha que é criado por mim, né? E aí eu já tenho isso em mente, ninguém da minha família, até assim, as pessoas mais jovens não conseguem sustentar um relacionamento, né? E assim, para quem tá de fora, no meu caso, eu percebo, nossa, caramba, mas tinha tudo para dar certo e tal, né? Pelos compartilhamentos ali das situações. E eu percebo que não dá. E eu sigo ali, sigo ali. Eu sou a única da minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, que eu vejo que as coisas elas fluem em relação ao meu relacionamento,
mas vira e mexe eu percebo que surgem assuntos da minha parte, né, que não faz o menor sentido eu estar praticando ou eu estar ali levantando esse tipo de situação. E aí eu já tento, sabe, me policiar e voltar e ver que não é desse jeito, que não tem fundamento, né, para estar seguindo com aquela situação ali. Mas me identifiquei bastante com isso. Sim. E qual vai ser o teu desafio eterno? Porque aí é justamente isso. Não começou com você, mas vai terminar em você. Então, esse é o seu difícil. Esse é o seu Sim, desafio ao longo da vida. Tipo, ó, vai parar em mim. Então, daqui para frente, minhas filhas, minhas netas, noras, todo mundo vai ter um relacionamento saudável. Só que até sim. os teus 99 anos vai Ai, vir Deus. Eu... questões, porque vai vir questões da família, ó. A Sim. família E é tá um monte, viu? Ai, gente, que lida, viu? O assim. negócio é duro. Eu te entendo. A minha família também, a maioria é todas separadas. E separadas mesmo, casaram de novo. Então tem isso aqui, ó. Então, vira e mexe, você vai Sim, falar. Só que também tem outra questão, já que não serve para Ana, mas só pegando esse tema relacionamento. Por quê? Às vezes também, por querer quebrar um padrão, a gente quer continuar numa relação que tá ruim, mas a gente fala assim, não posso separar, porque senão isso vai continuar acontecendo. Não, mas aí é no caso agora da Ana, é que tá tudo bem, e ela cria situações. Então, tipo assim, vem questões da família entrando nessa relação. Aí é onde você vai lembrar. Preciso acolher, sim, preciso seguir para esse caminho incerto, mas você sabe que está fluindo e que está acontecendo. Por isso que precisa vigiar, porque senão você continua sim, nessa lealdade invisível. Deixa eu fazer igual a minha mãe. sim. Deixa eu fazer igual a minha Às avó. vezes esse copo aqui, ó, nesse lugar, e eu quero que esteja nesse, me incomoda e me faz querer arrumar uma treta. Não, gente, calma aí, Ana, vamos voltar. Parou. Sim, exatamente. E é nos mínimos detalhes. E, tipo assim, Sim. vira uma briga real se você não vigiar. Porque, tipo, a outra pessoa se sente injustiçada, né? E aí quer expor a opinião, aí já expõe de um jeito que já te incomoda, e já. Ah, olha, Já não dá. expõe do jeito dela, que eu não aceito. E aí, Sim, aí já. Por que que você tá falando desse jeito? Aí já era. Quando vai ver, meu amor, o negócio tá um bololô por conta do copo, só que aí é onde você vai né? precisar dessa visão de que, tipo, opa, minha família faz É. essas brigas. Sim, Então, eu falo, Ana Letícia, larga a galera lá e segue adiante. sim, mas o teu controle tem que ser um pouquinho antes de É, virar o sim, conflito. Então, sim, porque ainda está chegando no conflito. Então, é lembrar assim: opa, volte três casas, respira, calma, para ir quebrando. Aí você vai sim, perceber que é como se você avançasse mais um quarteirão na estrada da evolução. Porque por sim. enquanto você está parando ali. Eu já percebo que não é sempre, Uhum, sabe? É bem esporádico, uma vez ou outra. Porque eu já tenho essa percepção. Quando eu percebo que o negócio está querendo dar uma inflada, eu falo, mas qual é o fundamento disso? Aí, tipo assim, eu já começo a me questionar. E aí eu sim. já percebo que aquilo ali é completamente sem necessidade, sabe? Sim, porque assim, você não tem exemplo de, tá, como que é o certo, então? Então Sim. fica meio que, será? Mas será que eu não tinha que pôr ele no lugar dele? Será que eu não tinha que Ah, falar não. desse É, jeito? hoje eu já não tenho mais esse tipo de pensamento, não. Mas para minha galera lá, não vale a pena viver uma Sim, relação, sabe? Para todo mundo, não tem sim, uma que viva ali um relacionamento que fale para mim, nossa, eu sou muito feliz, que legal que você é também. Não tem ninguém, gente, ninguém. sim. Então você, ó, é premiada. É, Vai que é não, não sua. dá, né? Olha, vou te contar, né? O fardo é duro, hein? Pesadão. Mas calma, que tem só É, mais alguns 60 anos aí pela frente. sim, sim. Mas Amém, tomara. Mas calma que a gente vai chegar ao longo do livro e ao longo dos Sim, exercícios que vocês vão percebendo que vai ficando mais fácil. Porque ainda, por essa fala de Ana, ainda está muito latente o padrão familiar. Então, devagarzinho, você vai aprendendo
com exercícios aí soltando, tipo, ó, esse aqui é teu. sim. Aí você vai parando um pouco antes. Porque ainda mexe muito com a cabeça no quesito assim, vou pro fight, vou lá falar, ou vou, vem ainda algo muito forte. E aí é quando devagarzinho vai tomando um lugar menor. Aí vai te dominando menos, já tá menos, mas a tendência, É, eu acho que com o passar do tempo passa a nem sentir, sabe? As coisas elas vão passando despercebidas, né? Eu falo isso porque antes tinha coisas que me incomodavam que hoje para mim não me incomoda em nada. E eu acho que daqui para frente tende a ser desse jeito. sim. E aí você vai Espero, né? curando. Não, certeza. Sim, 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 Comprovados, tem comprovação científica aí, tá? sim, Acredite. Você vê que o cara no livro, ele começa a enxergar, tipo, ele não dá nem. sim, Então, que é um casamento nessa história? Você vê que vai ser sim, é verdade. suave. Mas a questão, na verdade, é o quê? É esse caminho desconhecido da felicidade. Tipo assim, sua família não sabe, o sistema não sabe ser feliz com um parceiro. Sim, Então, e aí, já tendo em vista, agora me lembrei de uma parte que você falou aí, em relação à questão da felicidade. Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, eu já fico meio em alerta. sim, Tem alguma coisa aí que tá errada, sabe? Já me sim, leva para esse lado. E aí, sabe, você já fica já pisando em ovos, já com aquele receio de que algo pode mudar. Porque sim. você está vivendo um caminho muito bom e isso não é comum. É muito Uhum. louco, né? Sim. Só que aí agora, ó, para todo mundo, esse exercício é acolher a felicidade. A gente precisa aprender a acolher o que é bom também. Então, eu te sinto felicidade. Pode ficar. Você faz parte Sim, da minha casa, você faz parte do meu relacionamento, você faz parte da minha história. Por quê? Você aprende a ser feliz e logo aprende a passar essa felicidade. Aí sai desse modo alerta. Isso é para tudo. sim, Felicidade, dinheiro, tudo que é bom. Alívio, paz. Tem gente que não sabe sentir a paz, que fala assim: não, deixa eu arrumar um perrengue aqui, porque a paz é silenciosa, é leve. Então, não, tem algo sim. errado. Eu fico falando para mim, eu me permito ser feliz. Isso aí. Ai, que legal demais. É acolher essa felicidade. Então, Ana, vamos juntas, aprendendo o processo. Karina, você falando, né? Eu lembrei de uma situação. Por exemplo, eu sou apaixonada por viajar, né? E toda vez que eu viajo, principalmente se for de avião, na viagem eu passo mal. Então, assim, dá desconforto na barriga, dá dor de cabeça, eu fico gripada toda vez. Aí na última eu não passei mal, ainda fiquei pensando assim, nossa, dessa vez eu não arrumei, não fiquei doente. Toda vez eu viajo com uma bolsinha de remédio, né? Porque a garganta que inflama, tudo isso. E aí eu fiquei pensando, né? Provavelmente já teve vez até de eu ir chorando. Uma vez eu no carro eu comecei a chorar. Depois, mas por que eu tô chorando? Nem sei por quê, não, né? Eu tô viajando, eu tô feliz. E aí você falando, eu fiquei pensando, nossa, realmente, né? Se a gente Porque, puxar, tu sabe de alguém que viajou no teu sistema familiar e aconteceu algo? Ou alguém que foi viajar e não voltou? Tem alguma história assim? sei, mas Porque, assim, as pessoas da minha família não viajavam. Eu fui uhum, meio que a primeira, né? sim, Mas assim, de viajar, eu sei que meus avós, eles fugiram da onde, sabe? da Bahia Hum, e vieram para cá, né? E aí eu fiquei pensando, porque quando eu vejo um ônibus de viagem, o meu coração acelera. sim, É algo assim, mas eu sinto uma alegria gigante. Eu ainda ficava assim, por quê, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pode ser porque, né, minha avó, ela teve os problemas com a família e fugiu. Então, sim. assim, quando eu vejo um ônibus de viagem, Deixa até eu uma vez eu fugir falei para também. você, uma vez eu falei para você, quando eu tenho um problema, quer ver eu ficar feliz, é eu pegar o ônibus e começar a circular, que eu volto com a solução. Sim. Você tem o número 5, não tem? No teu mapa? Lembra disso? Certeza. A gente ter falado do ônibus aí.
Minha galera, Eu tudo não lembro. número 5, mas deve ter, depois você dá uma olhada, porque vem daí também. Mas, ó, já pegando o teu sistema familiar, então você vê que a viagem, por mais que eles vieram fugido, a gente não precisa nem saber o que aconteceu, mas Aham. teve uma dor. Por mais que, lá vai ser melhor. Alguém sofreu, alguém ficou triste, alguma coisa aconteceu. Então, você, de certa forma, estava carregando aquela apreensão ali, aquela sensação. Que o que que é o estômago mal digerido? Meu Deus, eu viajava, então no Ah, avião. sim, Então, vai carregando uma coisa que você não sabia de quem era a coisa. Mas aí, a de agora em diante, já não aconteceu da última. Mas aí, se sim. volta a acontecer, antes de viajar, você pode acolher. Deixa eu aceitar a Ana aqui. Você pode acolher e dizer: eu te sinto desconforto, mas eu escolho viajar, eu escolho viver uma nova história, eu escolho. Aí vai trazendo acolhimento, acolhimento, que isso vai te abrindo. E o meu também tem muito essa questão da escassez. Que quando tá dando certo, eu arrumo um jeito Sabotar. de atrapalhar, de sabotar e atrapalhar tudo. Aí até eu, como a dor física aparece, né? Eu fechei um contrato e aí era um contrato super bom para mim, que eu tava orando ali por aquilo. E aí eu fui parar no hospital Sim. com a pressão, com crise de hipertensão, e eu não tenho hipertensão. Mas ainda falou assim, você não tem nem histórico na família para ter crise de hipertensão. Uhum. Eu tava pensando assim, mas por quê, né? E aí eu fiz um monte de exame e não deu nada, então foi algo ali, Emocional. né? Só que agora, ó, já com esse conhecimento, para todas nós, sentiu o desconforto, que nem na hora que fechou o contrato, porque antes da pressão dar esse pico aí, você começou a sentir algo antes, é começar a colher. Já com essas, eu te sinto, mas agora é o meu momento, agora é o meu momento de fazer dinheiro, de crescer minha empresa e tudo mais, aí vai trazendo. Porque aqui, todas nós temos, por a gente ter vindo de escravos, de toda a história do Brasil, todas nós temos questão com escassez, de tipo, medo do crescer, porque a gente vem de uma linhagem, ó, fugida, escondida, do sacrifício, da fome. Em alguma geração, alguma geração nossa, às vezes a tua foi a quarta geração, a minha foi a terceira, da Ana foi a sétima, mas passaram necessidade, passaram fome, tiveram que fugir, outros tiveram que roubar, cada um tem uma questão. Então, hoje, para fazer dinheiro, para ter sucesso, é se destacar. Aí é por isso que a gente tem que ir trazendo esse acolhimento de que, ei, tá, chegou tua vez, você pode fazer dinheiro sim, mas é lembrar que nem o meu gatilho é o sono, o da Ana é o sono, o teu é se sentir mal fisicamente, como se fosse ficar doente. Então já tem que, naquele momento, já virar essa situação. Para quê? Para subir de nível. Quando subir, fechou o contrato e conseguiu entregar, você vai ver que vai ter outro nível, porque a gente não para de crescer. A Uhum. tendência é essa, evoluindo. Então vai ter outra coisa que vai te gerar um desconforto. Aí vamos lá? Só que lembrando que o desconforto, a culpa, faz parte desse crescimento. Então, significa que estamos indo em frente. O que não pode é realmente, exemplo, vamos supor que você desenvolve lá uma pressão alta e tem que tomar remédio para o resto da vida. Aí você ia estar carregando algo ali que já afetou demais. Porque tem casos que a gente consegue, como que eu posso dizer? Que você para de sentir. Tem casos que já não, se afetou muito, você realmente, desenvolvi um diabetes. Não vai dar, você pode amenizar, você pode tratar ali diferente, mas tem casos que não retrocede. Mas tem casos que ainda dá, quando está no início. Tipo, tô em crise de depressão, crise de ansiedade. Às vezes, dentro de uma constelação, dentro de um movimento assim, a gente consegue, opa, acordei, saí, isso não é meu. E dá ok. Mas às vezes já não, já fica patológico ali que você vai tomar a medicação. São casos e casos. Então, por isso que é interessante a gente ir observando. O que mais que tem na sua sensações? Tem? Eita, eu anotei um monte de coisa. Pode trazer, mas vamos ficar mais 6 minutos aqui, até 10h30. A gente faz um exercício e finaliza. Quer falar algo, Ana?
Não, tá tudo certo. Ah, eu tô com o microfone aberto, né? Outra coisa também que a gente tem do sistema é com comida. Então, assim, ó, o nosso sistema, em algum nível, passou fome. Então, às vezes, a gente está comendo por um, dois, três. Por quê? Não pode acabar. Ou a gente vai lá, ó, da onde vem, olha que loucura, e eu faço isso até hoje. Da onde vem a compra do mês? Por que que a gente tem que comprar um monte de coisa? Por quê? Se o mercado é do lado, se hoje tem iFood, se você precisa ter 5 sabão em pó? Não. Você precisa ter quantos? Ah, preciso de um. Mas você vai, consegue comprar um? Se consegue, parabéns. Mas tem pessoas que têm que comprar um pouco mais. Ah, preciso de 5 detergentes. Para quê? Você pode ir ali. Vem muito dessa falta, porque tinha falta, então, vamos comer, vamos comprar um monte. O meu sistema tem, isso é muito do meu pai. Meu pai passou fome real. E ele tem coisa com mistura. Então, assim, nunca se pode comer, vamos comer arroz, feijão e salsicha, ou linguiça. Não, isso não é mistura. Tem que ser carne. Ou é carne, ou é frango, ou é carne, ou é peixe. Mas, tipo, um ovo não é uma mistura de jeito nenhum. Uma linguiça, também não. Carne moída, também não. Porque dentro daquilo, comer essas outras coisas para ele não é o suficiente. Aí eu vim muito com isso. Aí eu comia muito no excesso. Aí eu tive depois nos meus tratamentos aí, fiquei 2 anos sem comer bichinhos. E depois eu voltei dentro da minha maneira. Mas antes era a maneira da minha família, do meu pai, da história do meu pai. Só que eu nem passei fome. Aí Kelly até trouxe um outro exemplo que foi sobre o estudo. Eu também já entrei na questão do estudo, porque minha família não estudou. Foi até quarta série, quinta série. Então eu queria estudar, ainda quero, um monte de coisa. Aí eu não conseguia terminar nada. E depois eu consegui, opa, vou estudar só por mim. Eu te sinto, mas eu não preciso estudar pelo meu sistema. Eu preciso estudar aquilo que é bom para mim. Aí foi que eu aprendi a selecionar o que é para mim. Mas antes eu queria entender de tudo. Ah, se eu sou terapeuta, eu tenho que entender de marketing, de tráfego, de não sei lá o quê. Aí eu vi que eu posso contratar um para isso, outro para aquilo. Mas antes não, tinha essa busca por conhecimento. Por quê? Para estudar por várias pessoas do sistema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão é num excesso de comida, é num excesso de estudo, é num excesso de estética, tem que ver qual é o teu e qual é o que o teu sistema mostra. Quer falar mais algo, Kelly? Não, acho que não. Eu também fiquei, quando eu casei, né, pouco tempo depois, aí eu tive depressão e ansiedade. E aí porque assim, eu fui a primeira a ter um imóvel próprio, é, mesmo nova, assim, né, todo mundo falava, não, você não vai conseguir, não vai conseguir, eu fui lá e eu consegui. E Uhum, aí eu tive, né, eu lembro que aí falaram assim, você tem depressão porque você mora onde você mora. E eu falava, nada a ver, onde isso? Né? E aí, às vezes, agora eu fiquei pensando, às vezes pode até ter sido mesmo, né? sim. Uma, uma questão ali de. Eu lembro que quando eu fui assinar o contrato, eu não conseguia escrever meu nome, de tanto que eu tremia. E eu falava assim, mas por que eu não conseguia escrever? De tanto que eu. Até falando aqui, me dá uma certa ansiedade, assim. E aí depois eu fiquei pensando assim, nossa, mas eu gosto tanto de onde eu moro, eu me sinto extremamente livre, é libertador. Eu posso ir ali caminhar a hora que eu quero, eu não tenho medo. Eu falei assim, mas por quê, né? E aí eu comecei assim, não, eu gosto de onde eu moro, não tenho porquê disso. Graças a Deus hoje eu não preciso, né, mais tomar medicamento, mas até cheguei a tomar medicamento. E aí eu lembro quando falaram isso pra mim, você tem depressão porque você mora onde você mora. E eu Uhum, briguei, não, 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 não existe isso, nada a ver. sim. Tem uma resistência, né? É, Mas é pode começar a ter sido. acolher. Pode sim. É. E se hoje ainda você se sente desconfortável por ser a primeira, por ter, ou
e tenta se defender, fala, não, é uma hora onde eu escolhi, vai acolhendo, que nem agora, você Uhum, foi falando, foi dando ansiedade, aí você pode estar falando aqui, aprender isso, tá com a pessoa, ó, e vai, ninguém sabe o que você está fazendo, só quem já conhece, mas você pode tá. estar ali, tem uma. A Andressa tá aí, a Andressa viu. Quando eu tô irritada, tipo assim, que eu não quero absorver algo, eu pego esse ponto aqui, porque aqui é um ponto de energia. Eu começo a mexer aqui, ó, para eu não absorver o que você tá falando. Sabe? Tipo assim, tá um assunto, eu vou mexendo, mexendo. Quem. Ah, tá ficando doido, mas pode ser só mexendo aqui. Tem gente que observa, tem gente que não. Elas observaram, a Andressa aqui e outra pessoa, mas tem gente que não vê. E tá tudo bem, porque não sabe o que é. E cada um. Então, você pode estar falando e sentindo ali. Outra coisa, quem vai no meu consultório já deve ter visto que lá dentro eu tenho fotos, tenho meus avós, paternos e maternos, meus pais e eu. Porque quando a gente vai fazer coisas muito além do nosso sistema, principalmente Kelly, que tem a questão com falar, que você quer falar, começa a observar que você carrega, que nós carregamos essa lealdade invisível de quem não pode falar. Então, o que que eu faço? Eu tenho lá eles, todo dia quando eu entro, eu vou lá, eu olho, eu agradeço pela minha vida. Às vezes eu não lembro de falar, verbalizar, mas quando eu bato o olho ali nas minhas avós, que não falaram, não foram ouvidas, não foram várias coisas, eu sinto ó, tô falando por vocês. Que nem eu tô aqui, tô levando essa mensagem. Não sei nem se você queria isso, mas eu tô fazendo. E aí eu sinto o quê? Segurança. Então, às vezes, tá se sentindo ansiosa, tá com sensações negativas, coloca essa galera atrás de você, que a gente vai fazer esse movimento agora, mas isso é para a vida. Então, se necessário, dentro da tua casa, coloca lá uma foto do pai e da mãe visível, ou às vezes no hall de entrada. Isso para quem tem essas questões de merecimento. Coloca ali e dá a passada, tipo, ó, obrigado pela vida. Às vezes você não vai falar, você falou uma vez, mas você vai lembrar. Por ter recebido essa vida de vocês e eu tenho a minha casa aqui. Eu conquistei, eu posso morar perto daqui, eu posso viver uma coisa boa. Então, às vezes, você só precisa incluir essas pessoas lá no contrato. Agora, sabendo, na sua segunda casa, você vai lá e faz o quê? Leva todo mundo para pôr o contrato, mentalmente. Vó, pai, mãe, ó, por vocês, estou indo para o meu segundo imóvel. Você vai ver que dá uma força, assim, de você comprar, porque tá toda a galera torcendo que, tipo, nunca mais vou ficar sem moradia. Nunca mais vou ter que subir num caminhão, num ônibus para ir embora da cidade. Por quê? A partir de Kelly quebrou. Então, você pode usar simbologias, no caso, a foto, para trazer. Outra questão para fechar. O Você está com medo na rua, tem medo de assalto, medo disso, medo daquilo. Traz o teu sistema familiar também. Você não é sozinha. Visualiza lá os homens da tua família. Pai, vô, bisavô. Ah, não conheço ninguém, mas eles existiram. Então só veja homens atrás de você. Você vai ver que você anda pela rua, você vai até mais confiante, porque antes você ia lá como se você fosse sozinha na vida. Agora não, você vai com a sua galera inteira. Aí, isso traz força, porque a gente carrega a força do sistema. Então, está na gente, a gente só precisa usar, não usar como algo negativo, naquela lealdade lá. Não, usar para o bem. Até a minha avózinha barraqueira, a gente pode usar na hora que precisa resolver uma coisa. A gente traz a avó ali e bora lá resolver a situação. Entende? Então, é observar todo mundo, aceitar como são e seguir. Dona Andressa, quer falar algo? Eita, que não agora. Abriu, abriu. Não, quando a Ana Letícia tava falando a questão do relacionamento, começou a cair um monte de ficha, assim, ó. Falei, a mesma tendência. Só que aí, como ela falou, dos dois lados não tem. O meu tem um lado que todos são, né? E outros do outro lado que eu mais convivo, que é da família da minha mãe, todas também não têm.
E às vezes por nada eu quero, tipo assim, eu discuti e tal, não sei o que, eu tenho a tendência em querer, tipo, ir embora, em querer que ele vá, né? E aí eu nunca tinha pensado nessa outra forma de que por nada, às vezes, por um motivo qualquer, a gente tem a tendência de fazer, de não querer, de não estar ali, mas é porque acho que na verdade eles estão certos e eu estou errado. Por que que só eu quero ter um casamento muito tempo e elas não? De repente, para seguir ou para honrar ou para ficar, né? Várias vezes eu já tive esse pensamento de tipo, acho que eu tô errada. O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Eu posso ser livre, eu posso ser dali, eu tô dando murro em ponta de faca e tal, mas eu acho que é isso mesmo, de trazer isso. E da frase que um dia minha mãe me falou, né? Tipo, ó, todo mundo ficou viúva com 30 e pouco e tal. Então, daqui, agora não mais. Ela até falou pro meu marido, ó, de mim para baixo não vai mais acontecer, que por mim eu já encerrei isso. Aí ficou assim, jogou no ar e ficou. E aí ela falou assim, ó, a maioria dos homens não passam do 33, do 34. Aí ele passou e ele falou, agora aconteceu, tal. Mas eu acho que é isso mesmo, me dá felicidade de às vezes estar muito bem. Fala, nossa, mas eu não sou nem tão boazinha assim para estar tudo fluindo bem, as coisas acontecendo, vendo musiquinhas, borboletas. E eu nem fiz, tipo assim, nem plantei, fiz outras coisas para poder receber. Isso também é um pouco difícil, assim, de. Agora acho que tá mais de boa. Eu acho que eu sou muito merecedora Muito bom. de tudo. Mas antes era um pouquinho, ficava, vai vir daqui a pouco algo ruim. Sim, é muito isso do sistema mesmo, de tipo voltar. Então é pensar assim, para todas, né? É, acolher, porque não tem um modelo a ser seguido. No caso, Ana está sendo Ana, Andressa está sendo Andressa. Por mais que tenha da outra parte familiar, é uma parte que você não acessa muito. Então, você está muito ligado nessa parte que não foi ok. Então, é começar a aceitar. Não, daqui para frente eu posso ser feliz. Daqui para Eu frente, comecei também a dar uma julgada nas coleguinhas, tipo assim, eu quero ficar velha igual vovó, sozinha assim. Eu sim, quero a outra que tá aí um pouco além da idade e não conseguiu, não conseguiu. Então eu comecei a dar uma julgada, acho que errado também, né? Diminuindo para ficar, mas para também conseguir aceitar e ficar, ok, eu quero isso? Não, não quero. Então eu vou aceitar a toalha em cima da mesa. E não vou querer que vá embora por causa da toalha. Eu vou querer algumas coisas aceitar ou fingir que não vai ver para lá na frente tá ok e não tá buscando ainda, vendo. Eu comecei a pegar tipo os defeitos que eu acho que é defeito delas para eu conseguir ficar um pouquinho mais paciente, mais paz e amor. sim, muito bem. Na verdade, você usou a palavra negativa, mas pode falar a mesma coisa ou a palavra positiva. Eu observei o meu sistema e não quero ficar sozinha igual a vovó. Observei ali e não quero seguir. Então, é observar e fazer diferente. E às vezes eu observei que a toalha em cima da mesa não é um caso de divórcio. É só uma questão de disciplina, o coleguinha, ou para sua pai, você vai lá e pega a toalha, ou começa a tirar. É tudo muito voltado a realmente aceitar essa felicidade, aceitar que vai chegar até os 99 com um parceiro do lado, não sozinha, igual a fulaninha. E, Kelly, você também sente isso? Do relacionamento? Sente? Ó, só Laura que eu não lembro. Todas aqui tem número 5. Essa vontade de subir. E Oi, você tem número 5? Eu não lembro. não, Não. graças a Deus. Não, nada Nunca contra, mas fugi. o meu é 4 e tem dois número 4, na verdade, um número 8. Laura veio trabalhar. Ser rica e trabalhar. Vocês Ô, querem Jesus. fugir. Vocês querem Eu fugir. querendo casar. E ela querendo fugir, ó, mas não vão. Tá tudo bem. Eu seguro dois números 5, gente. Às vezes eu acho que o meu futuro mesmo é um gadernalzinho, sabe? Para dar uma segurada nas emoções.
O negócio é louco, uma vontade de pôr assim, ó, meia dúzia de calcinha, uma blusa, dois shorts e sair Embora. diante aí. Karina, eu tenho dois números 5 Oi, ó, tu é para Ai, gente louco. ver. coitada, coitada. Tamo junto, Kelly. Da Eu turma, conheci um não. rapaz que o dele é 5. Aí eu falei, vixe, não quero não. É, porque tem essa tendência a querer, só que tem o lado positivo. Todas vocês terapeutizadas sabem que não vão fugir, porque se fugir vira andarilha, começa a vender miçanga na praia, então não. E o bom também é que vocês gostam de luxo, então não dá para ser a andarilha luxuosa, precisa estar ali presente. Então tem coisas que vai acolher essa vontade de fugir, vai lá, dá uma gritada, vai, dá uma surtada e volta. Porque tem essa tendência muito forte. E às vezes, agora pegando, juntando o número 5 com o sistema familiar, às vezes o que acontece? Muitas mulheres, às vezes certeza, muitas mulheres precisaram, que nem a Andressa, antes da avó até, da avó para frente, separaram, mas tem linhagens para trás que ficaram em relações sem poder sair. Não tinha direito de escolha no passado. Você casava com qualquer um, tipo, com quem escolheu, ou por conta de recurso mesmo. Então tinha que ficar naquela situação. Aí agora vem vocês com desejo latente de fugir, de ir embora daqui. Então precisa acolher e lembrar, não, vou ficar aqui. A partir daqui todo mundo vai ser bem casado, todo mundo vai estar em equilíbrio, não vai precisar do gadernalzinho, tá tudo certo. Você passa e a outra, a linhagem Sabe o que é continua. engraçado? Esse negócio de fugir meu é tão forte que às vezes quando eu tenho muita coisa para resolver, vem um pensamento assim, muito assim, muito forte. Aí fala, toda vez eu penso assim, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fugir, ninguém não ia nem lembrar, Sim. ninguém Só não que ia aí, nem ó, ouvir falar no meu. ó, uma cura, já vai uma cura aí. Você tem que parar, começar a colher isso, trazer que não vai fugir, para que você possa fazer muito dinheiro. Porque senão a vida não deixa você ter muito dinheiro para você não Não, eu vou fugir. fugir. Fala, não, ó, se eu tiver muito dinheiro, eu fico aqui com meu marido, eu vou viajar, eu levo ele, tudo bem. Senão não avança para não fugir. Porque, na verdade, o sistema familiar escolhe, parece que a gente que escolheu nossos parceiros, mas quem escolhe é o sistema familiar, porque eles vêm com a característica daquilo que a gente precisa para curar no nosso sistema. Então, é uma junção de sistema com sistema. Tinha que vir, provavelmente, ó, só não conheço o marido de Kelly, e vocês também não vão aceitar o que eu vou falar agora, Ana e Andressa, mas provavelmente vocês vão vir com maridos acolhedores, sim, que faz tudo por vocês, para vocês quererem ficar. Só que aí, imagina, se fosse um traste ali, que não faz nada, agressivo, você já tinha mandado embora. Então, o sistema escolhe alguém acolhedor para vocês se manterem até os 99. Então, pense que não é só por vocês. Então, Kelly fale para o seu sistema que, olha, eu continuo com ele mesmo milionária, que aí você vai avançando materialmente também. Mas então, ó, sem fuga, acolhe esse número 5, não fujam e vão aplicar tudo isso aqui que aconteceu. E já que a gente gosta de luxo, gente, eu, às vezes, né, quando eu tô ali com um tempinho, quando eu não tô, eu arrumo, Isso. né? Vou tomar um café, assim, super faturado, sabe? Quando dá uma surtada, quando eu tô no pico ali, no auge, eu falo, não, calma aí, eu não tô nem com vontade, mas eu vou me dar esse luxo. Dar Sim. uma esparecida na mente, né? Fazer dar aquele tal do mimimi, eu faço com café. E aí tudo volta ao normal, a gente equilibra as emoções, os hormônios e segue a vida. Porque o negócio é dureza. Mas a gente vai tornando mais leve, né? Mais mole a dureza. Tem que ver cada uma, ó, o da Ana é o café, aí cada uma acha aí qual é o seu se mimou para não fugir. Tem que achar a tua fuga. Às vezes, como tem esse desejo de fugir, é o correr, uma atividade física intensa, vai lá. Ou vai pro quem não toma café, achar o seu ponto
tipo, consigo ficar por mais 10 anos, consigo ficar. Aí, só por hoje você fica 10 anos, aí depois você renova esse contrato aí e vai renovando, 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 que realmente é intenso. E por que que eu me conecto com o número 5? Eu não tenho o número 5, mas o que que acontece? No, Meu pai me registrou errado. Então, eu nasci dia 12, mas o meu registro é dia 11. Então, eu sou número 6. Mas dentro do meu registro, seguindo pelo registro, eu sou número 5. Então, durante a vida inteira, até meus 33, eu vivia no número 5. Por quê? Eu não falava que eu nasci dia 12, eu deixava como era. Ah, o documento é 11, porque até eu explicar toda essa história, e aí não tinha paciência. Eu era muito número 5. Aí foi quando encontrei Jesus, graças a Deus, e encontrei o número 6. Aí deu a paz ali no número 6. Porque antes era tenso. Então, eu entendo os números 5. E aí eu atraio número 5 com frequência. E é libertador vocês terem acesso a isso, de que o número 5 você vê, ó, porque uma se reconhece na outra, essa vontade de fugir. Aí você vê que você não precisa de medicação, nem de internação, nem de nada disso. Você só precisa acolher e dizer, tá bom, vou ficar aqui nessa relação. Ela é boa, sim. Vou ficar aqui nesse trabalho, tá tudo bem, sim. Você precisa ir lembrando. É a vida conecta justamente para poder lembrar. Então, continuem na paz, todas as três. Agora, alguém quer falar mais alguma coisa? Para a gente fechar? Não. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um exercício para fechar. Todo mundo vai fazer, a Andressa pode fazer também, todas. Laura não vai conseguir fazer agora, mas depois Laura faz. Então podem fechar os olhinhos, só para a gente fechar. Deixa essa sensação de tudo que a gente conversou, provavelmente tem uma euforia, emoções, assim, tudo, os divertidamente todos alvoroçados. Só sente o corpo e mentalmente visualiza na sua frente sua mãe e seu pai. E atrás deles, todos os que vieram antes. Avós, bisavós, mesmo que não lembre do rosto, só veja o teu sistema. E mentalmente você vai dizendo: eu vejo vocês. Eu reconheço a história de vocês. Eu sinto o que foi difícil. Eu honro o destino de cada um e deixo com vocês o que pertencem a vocês. Respira fundo e solta. E mentalmente diga: eu tomo a vida como ela veio. E com essa vida eu escolho fazer diferente. Respira fundo e solta e pode abrir seus olhos. Voltando. Então, fechando toda essa sensação, todo esse pertencimento, toda essa lei da ordem, é entender que o maior ato de amor para esse sistema é fazer diferente, sim. É não continuar sendo igual, mantido ali naquele mesmo padrão. Não. Amar o sistema, honrar pai e mãe, honrar quem veio antes, é fazer diferente. Então, a partir de hoje, com tudo que a gente conversou, veja o que você está repetindo e o que você pode fazer diferente, desde já. Às vezes já é agora, bem na hora do. É pegar a toalha e pôr do lado. É o almoço daqui a pouco. Começa a olhar para isso seguindo e abrindo esse caminho diferente. Combinado? Ó, Laura, lembrei agora que achava que era adotada porque eu me sentia fora. Então, acolhe essa sensação e você tá dentro. Aí precisa o quê? Depois vai fazer esse exercício
que nós fizemos, ver a família ali. Por mais que você se sinta, vou usar a palavra patinho feio, diferente do sistema, tenha características diferentes, opa, eu faço parte sim, que é aquela primeira lei que a gente conversou. Eu faço parte assim como eu sou. E fazer diferente não me exclui, muito pelo contrário, eu vou estar honrando todo mundo. Então, bora aplicar, bora continuar a leitura, que tem muita coisa pela frente. Deixa eu só tirar a gravação.